Em julho de 2024, a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou a impressionante marca de 35 trilhões de dólares. Esse número, que continua a crescer de forma alarmante, não recebe a atenção que realmente merece na mídia e entre os cidadãos. É difícil para muitas pessoas compreenderem a magnitude dessa quantia. Para colocar em perspectiva, se alguém começasse a gastar $1 milhão por dia desde o nascimento de Jesus, há aproximadamente 2.000 anos, essa pessoa ainda não teria conseguido gastar $1 trilhão. Esse exemplo ilustra como apenas 1 trilhão é um número colossal. Agora, pensemos que para gastar 35 trilhões de dólares nessa mesma taxa de 1 milhão por dia, levaria cerca de 95,9 anos. Esse é um período de tempo significativo, mas alguns especialistas alertam que, dentro de apenas 20 anos, antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Essa dívida crescente poderá alcançar um ponto crítico de inadimplência, o que gera uma preocupação imensa sobre as consequências econômicas e sociais que isso pode acarretar. Como chegamos a essa situação? No início dos anos 2000, a dívida começou a aumentar devido a gastos militares decorrentes das guerras no Afeganistão e no Iraque. Essas guerras se tornaram um terreno fértil para a lucratividade de algumas corporações e CEOs, que prosperam financeiramente em tempos de conflito. Muitas vezes, isso acontece à custa dos valentes homens e mulheres que servem no exército. A dívida do CSUN alcançou novos patamares, especialmente durante a bolha imobiliária que culminou na crise financeira de 2008. Mais recentemente, a pandemia de 2020 forçou os Estados Unidos a contrair mais empréstimos para financiar diversos programas de auxílio emergencial. Assim, agora nos encontramos com uma dívida colossal de 35 trilhões de dólares. Pessoalmente, tenho dificuldade em entender a profundidade desse número. Se você tentasse contar até 35 trilhões de dólares, começando do número 1 e contando 1 a cada segundo, levaria mais de 1 milhão de anos para chegar a esse total. Essa comparação ajuda a ilustrar a impressionante enormidade dos 35 trilhões de dólares e a escala massiva da nossa dívida nacional. Essa situação levanta questões críticas sobre a sustentabilidade econômica do país e o impacto que isso terá nas gerações futuras. A gestão dessa dívida é um desafio que exige atenção urgente e soluções eficazes para garantir um futuro financeiro estável. Mas a quem devemos essa imensa dívida? Pense um pouco sobre isso. É quase como se houvesse um esforço deliberado para minar o dólar americano. Vamos analisar a situação de outros países que também enfrentam dívidas nacionais substanciais. O Japão, por exemplo, é o segundo país mais endividado do mundo, com uma dívida nacional que ultrapassa os 13 trilhões de dólares. Embora esse número seja inferior ao da dívida dos Estados Unidos, ele é bastante significativo, especialmente quando consideramos o tamanho da economia japonesa. A Itália ocupa o terceiro lugar em termos de dívida nacional, com um montante superior a 3 trilhões de dólares. O Canadá, por sua vez, também está na lista com uma dívida que excede 1,4 trilhões de dólares. O panorama das dívidas globais é alarmante e cresce em um ritmo sem precedentes. Agora, quero apresentar uma teoria que, embora perturbadora, é bastante plausível. Poderia o anticristo surgir em meio a uma crise financeira global?
Isso nos leva a questionar se há um ataque sistemático ao dólar americano e, por extensão, à economia dos Estados Unidos e das economias de todo o mundo. As dívidas continuam a aumentar anualmente em várias nações. É essencial que nos perguntemos com quem estamos endividados. Quem detém 35 trilhões de dólares em dívida e exerce tal poder sobre o sistema financeiro global? Quando o anticristo se revelar, ele poderá se apresentar como a solução para os problemas do mundo. Para aqueles que não estão atentos, ele parecerá ser exatamente o que a humanidade tem desejado. Um líder que trará paz e estabilidade ao mundo. Ele será o Salvador que muitos sempre procuraram, enganando o mundo com sua aparência benevolente. Um cenário plausível é que ele se posicione como a resposta para a crise das dívidas globais. Ao resolver esses problemas, ele poderá estabelecer seu sistema, o qual está descrito como a marca da besta. Um mecanismo que exigirá que as pessoas tenham essa marca para poder comprar ou vender. Considerando a devastação que uma crise financeira pode causar, é possível que, quando o mundo estiver mais vulnerável, um líder surja prometendo benefícios financeiros e prosperidade através de seu sistema, que exigirá uma marca na testa ou na mão direita. Será que esse líder poderá acabar com as diversas guerras que estão ocorrendo ao redor do globo, conquistando assim a confiança das pessoas em um momento de desespero? Essa é uma reflexão que precisamos fazer à luz dos eventos atuais e das profecias que nos cercam. Lembra-se de quando o anticristo se manifestar ao mundo? À primeira vista, ele poderá parecer uma pessoa comum, alguém que se apresenta como se estivesse aqui para o bem da humanidade. Essa visão, no entanto, esconde um cenário sombrio e perturbador, com implicações profundas que precisamos explorar. Essa visão, no entanto, esconde um cenário sombrio e perturbador, com implicações profundas que precisamos explorar. Cada nação, independentemente de sua força econômica, está sendo sobrecarregada por um aumento constante de dívidas. Essa situação não é mera coincidência. É parte de um plano calculado para enfraquecer a soberania nacional e centralizar o poder nas mãos de poucos. À medida que essas dívidas se tornam insustentáveis, elas preparam o terreno para a emergência de uma entidade única que se apresentará como a solução. Esse personagem, que na verdade é o anticristo, se revelará como o solucionador de problemas em meio ao caos econômico global. Em meio a um colapso financeiro e a um desespero generalizado, ele surgirá com promessas de estabilidade e prosperidade. Sua proposta será um novo sistema econômico que supostamente erradicará todas as dívidas. Esse sistema será tão sedutor que a população global o aceitará sem hesitar. Porém, esse novo arranjo virá com uma condição: controle absoluto e vigilância. A famosa marca da besta será a chave desse sistema. Sem ela, as pessoas não poderão comprar, vender ou negociar. Essa marca simbolizará a lealdade ao anticristo e ao seu regime tirânico. É crucial entender que a natureza enganosa do anticristo não pode ser subestimada. Ele incorporará tudo o que a humanidade deseja em um líder: carisma, inteligência e a promessa de paz e prosperidade. Sua ascensão ao poder não será repentina ou caótica, mas sim o resultado de uma série meticulosamente planejada de enganos projetados para capturar a atenção e a confiança do mundo. Cada movimento será calculado para conquistar os corações e mentes das pessoas em todos os cantos do globo. Nos últimos dias, o anticristo se apresentará como a solução para todos os problemas que afligem a humanidade: guerras, crises econômicas, agitações sociais e a decadência moral. Todos esses desafios, aparentemente, encontrarão resolução sob sua liderança. À primeira vista, ele parecerá ser o epítome do que o mundo sempre desejou. Seu carisma será incomparável, cativando as massas com discursos eloquentes e promessas grandiosas.
Ele oferecerá soluções inovadoras para os problemas mais prementes da sociedade, e suas promessas de paz e prosperidade ecoarão profundamente em um mundo cansado de conflitos e dificuldades. É nesse contexto que devemos estar vigilantes e preparados para discernir a verdadeira natureza do que se apresenta como a salvação, mas que, na realidade, pode se revelar uma armadilha mortal. Por trás da aparência de perfeição do anticristo, esconde-se uma intenção malévola. Cada ação dele será parte de um plano abrangente destinado a enganar e controlar a humanidade. Ele terá a capacidade de manipular eventos globais, criando crises que só ele poderá resolver, consolidando ainda mais sua posição de poder e influência. As soluções que ele oferecerá virão acompanhadas de custos ocultos, os quais corroerão lentamente as liberdades pessoais e a autonomia das pessoas. Assim, ele estabelecerá uma nova ordem mundial, centralizando o poder de forma que, à primeira vista, pareça benéfica. Contudo, na essência, essa estrutura servirá a seus propósitos sombrios. Essa série de enganos calculados será tão convincente que até mesmo as pessoas mais críticas e exigentes poderão ser atraídas para acreditar em suas mentiras. O anticristo explorará os desejos e medos mais profundos da humanidade, apresentando-se como o salvador que todos esperam. Entretanto, por trás dessa fachada de heroísmo, ele orquestrará a própria queda do mundo. Sua habilidade de enganar será sua maior arma, e seu carisma cativará muitos, cegando-os para a verdadeira natureza de suas intenções. O desespero da sociedade por um herói tornará mais fácil para ele desviar a atenção das pessoas da verdade, colocando-as em uma armadilha com consequências eternas. A Bíblia já nos alertou sobre esse engano, especialmente no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 17, que menciona que ele forçará todas as pessoas, independentemente de sua posição social, a receber uma marca na mão direita ou na testa. Essa marca será um requisito para participar da economia, ou seja, ninguém poderá comprar ou vender sem ela. A visão profética sugere que a trajetória atual da dívida global e a instabilidade econômica não são meras coincidências, mas sim um prelúdio necessário para a ascensão do anticristo. Essa crise financeira funcionará como um catalisador, criando a tempestade perfeita para seu surgimento. À medida que os países se afundam cada vez mais em dívidas, as populações se tornarão mais desesperadas em busca de soluções. Nesse desespero, as pessoas estarão dispostas a aceitar qualquer promessa de alívio, mesmo que isso signifique sacrificar sua liberdade e autonomia. Imagine um mundo onde o sistema do anticristo esteja plenamente estabelecido. As instituições financeiras, como conhecemos, serão transformadas, e as moedas tradicionais se tornarão obsoletas, sendo substituídas por uma moeda digital centralizada, controlada pelo regime do anticristo. Essa nova moeda digital será intimamente ligada à marca da besta, garantindo que cada transação seja monitorada, enquanto a privacidade se tornará uma relíquia do passado. Todos os aspectos da vida cotidiana serão analisados e regulamentados. O regime do anticristo utilizará esse sistema para impor lealdade e obediência, e aqueles que se recusarem a aceitar a marca serão marginalizados e incapazes de participar da economia. Essa realidade representa um futuro sombrio e distópico, onde a liberdade e a autonomia individual serão sacrificadas em prol de um controle absoluto. Portanto, é vital que estejamos cientes desse cenário e preparados para resistir às seduções que poderão surgir em um mundo tão desafiador. A marca do anticristo não será apenas um meio de controle econômico. Ela se tornará uma ferramenta de escravidão espiritual.
Aceitar essa marca significará demonstrar lealdade ao anticristo e rejeitar Deus, que é exatamente o que ele deseja, afastar a humanidade do Criador e direcioná-la para a condenação eterna. É essencial que compreendamos a urgência dessa situação, pois os sinais estão por toda parte. A crescente dívida, a popularização das moedas digitais, a erosão da privacidade e a aceitação crescente da vigilância são todas partes de um plano maior. Como cristãos, somos chamados a permanecer vigilantes e perspicazes, não permitindo que as falsas promessas de prosperidade e paz oferecidas pelo anticristo nos influenciem. Em vez disso, devemos confiar em Deus e manter-nos firmes em nossa fé diante de tamanha situação de engano. Para nos prepararmos, é crucial que primeiro nos eduquemos e eduquemos outros sobre a verdadeira natureza do anticristo e seus planos. Este é o nosso primeiro passo de defesa. Em segundo lugar, precisamos fortalecer nossa vida espiritual através da oração e da leitura da Bíblia. O nosso relacionamento com Deus será a âncora que nos sustentará em meio à tempestade que se aproxima. Em terceiro lugar, devemos resistir à tentação de nos conformar com os padrões do mundo, comprometendo-nos a viver de acordo com os princípios de Deus. A batalha que enfrentamos não é meramente econômica ou política, é uma luta espiritual. A ascensão do anticristo faz parte de uma grande batalha cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Embora o anticristo possa parecer poderoso e invencível, devemos lembrar que seu reinado será temporário. A Bíblia nos assegura que Cristo retornará e triunfará sobre as forças das trevas. Nossa esperança não deve estar nas promessas fugazes do anticristo, mas sim nas promessas eternas de Deus. O aumento da dívida global e a instabilidade econômica estão preparando o terreno para o surgimento do anticristo. As pessoas estão vivendo com a sensação crescente de que algo monumental está prestes a acontecer. Esse sentimento não é apenas uma impressão passageira, mas uma intuição persistente que muitos encontram difícil de ignorar. É como se uma consciência coletiva estivesse sintonizada com os sinais de uma mudança iminente, que promete ser profunda e transformadora. Essa sensação de apreensão está fundamentada no reconhecimento de que os atuais níveis de dívida são insustentáveis e as crescentes pressões econômicas não podem ser ignoradas. Com a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassando os 35 trilhões, e outros países seguindo o exemplo com números igualmente alarmantes, torna-se cada vez mais claro que esses fardos financeiros não podem ser sustentados indefinidamente. Economistas e analistas alertam que estamos em rota de colisão com uma grande revolta econômica. As pessoas estão testemunhando o que pode ser descrito como o início de grandes tribulações. Observamos um aumento notável na imoralidade, um desrespeito flagrante por padrões éticos e uma erosão dos valores que outrora mantinham a sociedade unida. A violência está crescendo e o descontentamento social se torna cada vez mais evidente. Nesse contexto, é imperativo que nos mantenhamos firmes na fé e na esperança, buscando a orientação divina em tempos de incerteza e crise. A corrupção e a depravação não são apenas temas que dominam as manchetes das notícias. Elas se manifestam de forma evidente em nossas comunidades, escolas e ambientes de trabalho. O tecido da sociedade está se desgastando e esse declínio moral é mais um sinal de que estamos vivendo em tempos sem precedentes. As pessoas não estão apenas observando essas tendências perturbadoras de maneira passiva. Elas estão sentindo ativamente que esses são os últimos dias se desenrolando diante de seus olhos. Há uma sensação palpável de que um evento significativo está prestes a acontecer,
uma intuição constante de que algo muito maior do que meras crises econômicas ou sociais está à espreita no horizonte. Essa inquietação é real e persistente, alimentada tanto por eventos observáveis quanto por uma consciência interior de que a história está prestes a passar por uma mudança dramática. A transformação esperada é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma esperança fervorosa que reside profundamente no coração dos verdadeiros crentes. Hoje, cristãos nascidos de novo em todo o mundo estão totalmente em sintonia com as palavras de João, que concluiu o penúltimo versículo da Bíblia com uma declaração apaixonada. Mesmo assim, venha, Senhor Jesus! Esse grito de coração ressoa nas profundezas das almas dos fiéis, ansiando pelo retorno de seu Salvador. Jesus é o precioso Redentor, aquele que abnegadamente deu a sua vida pela humanidade. O pensamento do céu, com sua beleza indescritível e a paz eterna, enche os corações dos crentes com uma saudade avassaladora. Essa promessa celestial é o que seus espíritos almejam acima de tudo, enquanto observam os eventos que se desenrolam no mundo. Os cristãos são levados a se ajoelhar em oração, ecoando o apelo sincero de João. Mesmo assim, venha, Senhor Jesus. Esta oração não é apenas uma repetição de palavras, mas uma profunda expressão de fé e esperança. Essa expectativa coletiva une os crentes, criando um poderoso senso de comunidade e propósito compartilhado. Sua inabalável fé em Jesus Cristo os sustenta, fornecendo força e coragem para enfrentar os desafios da vida enquanto aguardam seu retorno glorioso. Seus corações estão cheios de esperança, sabendo que a realização dessa promessa divina trará bênçãos inimagináveis e paz eterna. Assim, com cada fibra de seu ser, eles continuam a orar e a crer. Mesmo assim, venha, Senhor Jesus. Nesse cenário, onde o anticristo se ergue das profundezas da crise financeira, essa possibilidade não se torna apenas uma visão distante, mas uma realidade que exige nossa atenção e vigilância. A crescente degradação moral e a instabilidade global tornam o cenário ainda mais urgente e é fundamental que, como cristãos, permaneçamos firmes em nossa fé e preparados para enfrentar os desafios que se apresentam à nossa frente. A oração e a união entre os fiéis serão nossas armas mais poderosas à medida que nos aproximamos desse tempo de provação. A realidade iminente do aumento da dívida global e da instabilidade econômica está moldando o cenário para a emergência de um novo líder. Em um mundo onde os sistemas financeiros tradicionais estão desmoronando sob o peso de dívidas insustentáveis, as pessoas estão se tornando cada vez mais desesperadas por soluções. Esse desespero cria um ambiente propício para o surgimento de um líder carismático que se apresentará como o salvador do mundo. O anticristo, aproveitando-se dessa situação de angústia coletiva, se posicionará como o solucionador de todos os problemas, prometendo alívio para as dificuldades financeiras que têm atormentado nações ao longo das décadas. As soluções que ele oferecerá parecerão quase miraculosas, trazendo estabilidade em meio ao caos, prosperidade em um cenário de colapso econômico e paz em um mundo repleto de conflitos. À primeira vista, ele parecerá ser o líder que a humanidade tanto anseia, um verdadeiro farol de esperança na escuridão. No entanto, é fundamental perceber que essa aparente benevolência poderá ser apenas uma fachada, ocultando suas verdadeiras intenções. A ascensão do anticristo ao poder será o resultado de uma série meticulosamente elaborada de enganos, com cada movimento deliberadamente projetado para conquistar os corações e as mentes das pessoas ao redor do globo. Como cristãos, devemos estar alertas para esses sinais e compreender suas implicações.
É nosso dever educar a nós mesmos e aos outros sobre a verdadeira natureza do anticristo e seus planos, a fim de nos protegermos desse engano que se aproxima. Esse entendimento nos capacita a manter nossa fé firme e a não ceder às promessas enganosas de um futuro melhor sob sua liderança. Em tempos de incerteza, é essencial que permaneçamos vigilantes e conscientes das estratégias que podem ser utilizadas para manipular e controlar a sociedade, sempre lembrando que nossa verdadeira esperança e salvação estão em Cristo.